Olá, tudo bem? Meu nome é Gustavo Shiro e esse é o Resenha Cristã. E se você tem dificuldade para entender alguns livros da Bíblia, ou se não sabe por onde começar e gostaria de um panorama de tudo que aconteceu na Bíblia, fica comigo porque esse é o terceiro vídeo da série Direto ao Ponto, onde falamos resumidamente as principais informações de cada um dos 66 livros da Bíblia. Então, se quer melhor compreensão do que aconteceu no livro de Levítico, sugiro que você assista os vídeos anteriores. E já até criei uma playlist para você que está no card aqui em cima. Mas antes de começar, já se inscreva no canal e se curte o conteúdo, não esqueça de deixar a curtida, pois isso ajuda o canal a crescer. Agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo. No livro de Êxodo, vimos que Deus fez uma aliança com o povo de Israel e que ele, Deus, mesmo o povo quebrando a aliança, os perdoou. E para que Deus habitasse no meio do povo, ele passou uma série de ordens de como deveria ser o lugar da sua habitação, no caso, o tabernáculo. Então Levítico vem para mostrar o quanto Deus é santo. Não só isso, mas mostra o quão sério e danoso é o pecado e como é impossível ter comunhão com Deus sem que haja uma purificação. E com isso, em Levíticos, podemos observar Deus estabelecendo um meio de comunhão com seu povo. Assim, Deus estabeleceu alguns rituais que, de maneira macro, podemos separar em dois, que eram os rituais de sacrifício e as festas e os dias sagrados. É importante saber como eram feitos esses rituais, pois, como toda a Escritura, ela aponta sempre para a santidade do Senhor e como ele restituiu a comunhão com o seu povo. Então, dos sacrifícios, haviam os de consagração, de comunhão e os de expiação, sendo que cada um tinha um propósito específico. Por exemplo, os de consagração eram realizados como presente a Deus, um tributo, um sinal de adoração. Neles, poderiam ser feitos tanto através de holocaustos, com um bezerro, carneiro ou ave sem defeito, como através de manjares, grãos, flor de farinha, incenso, pão sem fermento e sal. Já os de comunhão, também conhecidos como pacíficos, eram realizados para enfatizar uma oração solene, como um voto, ou quando uma oração era respondida, ou simplesmente por gratidão. Esse sacrifício era feito com qualquer animal do gado sem defeito, podendo também ser com pães e tortas. Com isso, parte do sacrifício era entregue a Deus e parte era repartido entre familiares e parentes daquele que fez o sacrifício, simbolizando realmente uma comunhão entre Deus e seu povo. E por último, os de expiação. Esses deveriam ser feitos ou em caso de pecado ou em caso de culpa. Em caso de pecado, deveria ser oferecido um novilho, bode, cabra, ovelha, 2 pombinhas ou da 10ª parte de uma efa de flor de farinha. Esse sacrifício era realizado quando alguém cometia um pecado contra o próximo. Assim, além de um cordeiro sem defeito, deveria ser restituído em espécie à pessoa que foi ofendida. Para pecado de culpa, não tem muita diferença. O que a Bíblia fala apenas é que, para o sacrifício de culpa, deveria ser sempre um carneiro sem defeito, e se caso houvesse um dano que envolvesse dinheiro, deveria ser restituído o valor. Além desses sacrifícios, haviam também os rituais das festas e os dias sagrados, como por exemplo, os sábados, que era o dia de descanso, a Páscoa, que era para trazer à memória a libertação de Israel do povo de Egito, entre mais 11 delas que você está vendo aqui no vídeo e que você poderá baixar aqui na descrição do vídeo. Mas uma que eu quero chamar a atenção é o dia da expiação. Nela, Deus aparecia para o sacerdote que estaria no santuário e o sacerdote apresentaria 2 bodes. Um, Deus o tomaria para si, ou seja, sacrificava ele, e outro seria o bode emissário. E foi aqui que Deus designou o propiciatório da arca como o único meio de fazer a expiação. A arca aspergida com o sangue do bode que foi morto era o ponto onde o Deus Santo se encontrava com o seu povo profano. E o outro bode, o emissário, era levado ao deserto para longe do povo. Esse bode carregava o peso do pecado. Isso acontecia porque
Uma vez que todos os seres humanos transgrediram a lei, a justiça de Deus exigia que todos morressem. E para que Deus não consumisse o povo com sua justiça, havia essa propiciação, esse, digamos, tratado de paz. Esse símbolo terreno aponta para o trono da majestade no céu, onde Cristo entrou pelo seu próprio sangue, que é eficaz para todos os pecados de todos os fiéis. Se quer saber como foi, acesse o card aqui em cima com o vídeo explicando como foi a vida de Jesus. Assim, Levítico nos mostra o quão sério deve ser levada a santidade de Deus e o quanto ele foi misericordioso nos dando a nova aliança através de Cristo. Para você ter uma ideia, em Levíticos 10, Nadab e Abiú, filho de Arão, irmão de Moisés, foram consumidos pelo fogo de Deus, pois profanaram o seu altar. Hoje, graças a Deus, pela nova aliança, Deus ainda é justo, mas a ira divina contra o pecado cai sobre Cristo. Por isso, Levítico não só conta a história de rituais, festas e a história de um povo que viveu há mais de 3.000 anos atrás, mas mostra também o quanto Deus é santo, paciente e misericordioso para com o seu povo, dando brilho também à dor e sacrifício que Cristo sofreu por nós. Aqui tivemos um breve resumo do que aconteceu em Levítico. Para saber mais detalhes de como eram realizadas as festas do povo de Israel e como eram feitos os sacrifícios, sugiro que se aprofunde mais na leitura bíblica. Procure devocionais voltados ao tema, livros e cursos para entender que o personagem principal da Bíblia não é a humanidade ou um povo específico, mas desde o princípio é Cristo, é o nosso Deus Trino. E se você gostou, deixe nos comentários sua opinião. Além disso, se tem uma dúvida, deixe aqui nos comentários. Depois disso, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. Deus abençoe você e até a próxima.